Muito bom. Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje é dia 15 de setembro. Estamos aí no meio do mês de setembro. Vamos continuar nossa jornada pelos CRIAs, né? A gente conversou semana passada de Doubt e Basti. Essa semana a gente vai falar sobre NET e Trataka. E aí, NET eu não vou demonstrar aqui para vocês, porque não vai dar muito certo, mas trata que a gente vai fazer juntos, a gente vai praticar, vamos praticar com vela, se não tiver vela dá para fazer sem, vamos estudar um pouquinho essa, esse cria, essa limpeza, tá bom? Então, para começar nossa aula, vamos entoar o nosso mantra, Sahana Vavatu, mãos postas no meio do peito, uma inspiração profunda. Om Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim a gente começa a nossa aula de hoje. Bom, eu estava passando com vocês os trechos da Rata para de Pique, a gente conversava um pouquinho sobre. Hoje eu vou passar o trecho que fala sobre NET. Quando a gente viu Basti e Doubt, eles são um pouquinho mais. É dada mais atenção a esses crias dentro da Rata para de Pica do que com o NET. Vocês vão ver que NET são só dois, os outros também são dois ou três. Mas são só dois parágrafos, versos curtos, assim, não tem muito a ser falado sobre, tá? Dentro da Rata Pica. Óbvio que a gente pode falar mais sobre, mas o que está escrito lá não é muita coisa. Ele vai começar assim. Agora, Nete, um cordão de barbante com 12 polegadas dá em torno de 30 centímetros, tá? De comprimento, deve ser passado por uma narina e sua extremidade puxada pela boca. Os sidas, lembra, gente? Perdão, vocês estão ouvindo isso? Acho que não, né? Não dá pra ouvir? Umas porradas aqui no meu teto. Os sidas, aí a gente lembra de siddhasa, na postura dos sábios. Sidas são sábios. Os sábios chamam isso de net. Então, galera, é aquele que eu mostrei para vocês, né? É aquela cordinha que a gente coloca por uma narina e tira pela boca. Aqui eles vão falar um cordão de barbante. Gente, hoje a gente não faz com cordão de barbante porque é extremamente incômodo fazer com cordão de barbante. Já com outros materiais ainda é incômodo, mas com um cordão de barbante é pior ainda. E aí ele vai seguir no próximo verso dizendo: ele purifica o crânio e dá uma visão divina. Net remove todas as doenças que estão acima dos ombros. Então vamos falar um pouquinho sobre NET hoje em dia. Eu mostrei para vocês já, né, os apetrechos que a gente usa. NET, hoje em dia a gente vai falar de duas vertentes, dois tipos de nets diferentes. Sutranet e Jalanet. Esse que ele está falando aqui é o que a gente chama de Sutranet. Sutranet, hoje em dia, a gente não usa mais um cordão de barbante. Por quê? Porque o barbante irrita, né, gente? Ele vai irritar a sua narina, a cavidade nasal, não vai ser muito legal. A gente usa ou um cordão de borracha, tá? É o que eu tenho, é uma borracha. E hoje em dia é bem popularizada a borrachinha. Inclusive, em Carvalhadama eles vendem a borrachinha, mas também vendem o barbante, tá? Ainda, algumas pessoas ainda usam o barbante. E existe a opção de você fazer com aquelas sondas nasais. Elas são bem finas, elas são, acho que até mais finas do que a borrachinha. E para algumas pessoas que têm questão de cheiro, alergias, às vezes
a sonda é melhor, porque ela é estéreo, enfim, tem todas aquelas questões que não vai afetar. Sutranet é isso. Você vai pegar a pontinha, passar pela narina, e aí, na hora que você estiver enfiando essa sondinha pela narina, você vai sentir uma certa resistência, porque a gente tem os canais, mas ele não é reto, assim, né? Ele tem as concavidades. Se você tiver desvio no septo, como é o meu caso, mesmo sendo um desvio leve, é um pouco mais difícil de passar. Depois que você conseguir passar até o final, é um pouco incômodo, dá vontade de espirrar, coça. Então você pode espirrar com ele lá dentro, mas normalmente a gente acaba tirando para espirrar e é um trabalho de novo para colocar de volta. E ele vai começar a apontar lá na garganta. Em cima. Quando ele estiver apontando na garganta, você desce ele um pouco para que seja possível pegar ele lá do fundo. Essa parte é bem difícil, eu acho que é muito mais difícil do que colocar, porque dá muita ânsia de vômito se enfiar sua mão dentro da garganta para tirar o negocinho. Então, uma dica que até o professor Gerson me passou, de guardar, eu tenho a borracha, né? Eu uso a borracha. Eu guardo ela bem enroladinha, e aí fica mais fácil, ele meio que já sai na hora que entra na garganta, ele já tá apontando para fora, é mais fácil de tirar, tá bom? Esse é o processo, e aí você pega, faz uma leve fricção, quase como passar um fio dental, só que dentro da narina. Faz de um lado, tira pela boca, e depois você vai passar lá na sua água, vai lavar, coloca novamente na água quente e faz do outro lado, tá? Para que serve? Por que eu deveria fazer isso? Gente, é muito bom, principalmente para pessoas que têm rinites, essas alergias, porque desensitiza as narinas, então a poluição não vai afetar tanto, não só a poluição, mas pólen, poeira, entre outras coisas. Eu digo poluição porque eu moro em São Paulo. Então, esse é uma das formas de fazer NET, né? Sutranet. Mas a gente também tem o Gelanet. Gelanet é muito bom, muito recomendado. É mais fácil de fazer do que o Sutranet, mas ele não é tão eficiente quando a gente pensa em rinites, essas alergias, tá? Mas deve ser feito. E aí é aquele que a gente faz com o Lota, né? Que é aquela porcelana, aquela peça de porcelana. Existe também de plástico. De porcelana é mais fácil porque você lava, né? Como uma louça mesmo, é mais higiênico. O plástico acaba impregnando, né? E aí, com água morna, água de beber, gente, não é água da torneira, água do filtro, água mineral, sal. E aí, eu posso depois até passar a proporção para vocês, mas, enfim, vejam direitinho. E aí, você esquenta essa água, deixa ela morninha, não pode ser pelando, mas gelada também não é legal. Coloca lá dentro. Vai colocar a pontinha do Lota em uma das narinas e o outro lado você aponta para baixo a outra narina. Lembrando que o nariz ele aponta para baixo. A gente faz no espelho, normalmente eu faço na pia, né? O lugar mais fácil de fazer. A gente quer se olhar no espelho, acaba subindo o nariz. Não, o nariz vai para baixo e nisso a água vai passar de uma narina para outra e vai escorrer. Muito bom, é uma ótima limpeza, a gente deve sempre fazer. Existe na farmácia até uns produtinhos que tem a mesma função que o Lota, mas o Lota você não tem que comprar na farmácia, você só compra a sua porcelana e faz para sempre, você não tem que ficar comprando, mas enfim, na farmácia também vende. E aí vende aqueles que você faz uma pressão de fato. No Lota não tem essa pressão, essa coisa do jato de água, né? Ele vai descendo com a gravidade, assim, a gente tira para o lado, a água vai cair, né? E não tem essa questão da pressão. Enfim, net, Gelanet, Sutranet. Esses são os NETs, são as limpezas da narina. E aqui diz que, enfim, você vai desenvolver essa visão divina e as doenças do ombro para cima serão curadas. Aí é uma questão de fazer e sentir. Muitas pessoas, eu tenho um professor, o professor Danilo, ele comenta que por muito ele tem rinite, enfim, mora em São Paulo,
por muitos anos fez Gelanete, mas não estava sentindo mais, assim, tanto alívio. Óbvio que era melhor do que sem fazer. E aí ele resolveu tentar fazer Supranet para ver se melhorava essa questão da rinite e disse que foi maravilhoso, porque desensitizou as narinas nesse sentido de ser sensível ao pó e à poluição e irritar, né? E isso ajudou bastante. Hoje em dia ele respira bem melhor. Legal? Então, esses são os nets. Se vocês quiserem saber mais sobre, me avisem que a gente conversa mais, porque eu estou dando uma visão bem superficial, né, sobre tudo isso. Muito bom. Então, vamos começar a nossa parte prática. Deitados de barriga para cima, no que a gente chama de decúbito dorsal, costas no chão, os joelhos flexionados, plantas dos pés no chão. Se observe por alguns instantes, perceba o seu corpo apoiado no chão, perceba como você está aqui agora. Vá fazendo as suas notas mentais. É importante que neste momento você consiga afirmar para si mesmo que este momento é seu e apenas seu dentro da sua prática. Comum que durante os dias a gente dê nossos momentos, dê o nosso tempo para outras pessoas, mas este é seu. E além de ser seu, é seu dentro da prática. Então a gente tenta deixar tudo aquilo que não diz respeito à prática para fora. Muito bom. Nós vamos começar a nossa prática com aquela sequência de pernas que vocês já estão bem acostumados. Vamos começar com a perna direita, trazendo ela flexionada próxima ao peito e abraçando-a pela frente do joelho. Isso. Existe um certo vigor aqui, ao mesmo tempo que existe sempre o relaxamento do esforço. Muito bom. Vamos estender essa perna apontando a planta do pé lá para o teto. E aí você pode segurar atrás do joelho, atrás da coxa, atrás da panturrilha, onde for melhor. Não precisa manter o joelho 100% estendido. Se não for possível, você pode flexionar ele um pouquinho. O importante é que você faça com que os seus dedos do pé apontem para o seu rosto.
Muito bom. Vamos fazer o 4 com esta perna, levando o tornozelo para apoiar no joelho contrário. E vamos trazer agora a perna esquerda próxima ao peito, segurando pela frente do joelho. Isso. Pode passar um dos braços, né? O braço direito lá por dentro das pernas. Perfeito. Observe o alongamento. Parte posterior de quadríceps direito. Então, o pé esquerdo volta para o chão, mantenha o 4, porque nós vamos escorregar esta perna direita totalmente lá para o lado esquerdo, unindo os joelhos. O seu braço direito, ele vai abrir na altura do ombro no chão. Braço esquerdo segura o joelho direito e puxa ele para o lado esquerdo. Você pode manter a sua cabeça do jeito que ela está, olhando lá para o teto, e você pode também olhar para a sua mão direita. Importante aqui, tente manter sempre o seu ombro direito tocando o chão. Se ele estiver muito longe do chão, você retorna um pouquinho as pernas. Retornamos. E volte a apoiar ambas as plantas dos pés no chão. Perceba as diferenças, se observe. Muito bom. Vamos repetir a sequência agora com a perna esquerda. Então, traga a perna esquerda flexionada, segure pela frente do joelho, lembre do vigor e do relaxamento do esforço. Agora você vai estender a perna esquerda, apontando a planta do pé lá para o teto, apontando os dedos do pé para a sua cabeça, segure onde for mais confortável. Muito bem, vamos fazer o 4 com esta perna. E vamos trazer agora a perna direita, abraçando pela frente do joelho novamente, lembrando do vigor e do relaxamento do esforço. Muito bom. Retorne o pé direito lá para o chão.
Escorrega a perna esquerda, juntando os joelhos. Braço esquerdo se abre na altura do seu ombro. Mão direita segura no joelho e traz ele para o lado direito. Você escolhe se o seu olhar vai continuar aí para cima ou se você vai direcionar para a mão esquerda. Ótimo, retorna. As duas plantas dos pés no chão. Se observa. Muito bom, muito bom. Ótimo, pessoal. Muito bom. Nós vamos seguir para uma invertida. E novamente eu vou passar duas opções. Antes de fazer qualquer invertida, eu sempre passo as contraindicações. Então, se você é uma pessoa que tem problemas de pressão alta, qualquer tipo de pressão alta, se você tem problemas cardiorrespiratórios, se você está gestante, se você tem problemas na coluna, onde quer que seja, se você comeu há pouco tempo, enfim, tudo isso são contraindicações para a prática de invertidas, ok? Então eu espero que vocês se autoavaliem aí em casa, tá? Se vocês quiserem, nós podemos até conversar mais sobre isso. Eu vou começar com uma invertida mais tranquila, mais simples, que eu acredito ser tranquila para a maioria das pessoas. E depois nós vamos seguir para uma mais elaborada. Vamos começar com Ardha Halasana, o meio arado. Então nós vamos apenas levantar as duas pernas estendidas, apontando a planta dos pés lá para o teto e se mantém apenas assim. Daqui, quem puder e quiser vai seguir para Sarvangasana, na postura panfísica, também conhecida como vela. Nós vamos com um pequeno impulso tirar o quadril do chão, segurar nas costas. Aqui, pessoal, para entrar em Sarvangasana, nós temos que levar as mãos lá para a parte alta das costas, ok? Em Sarvangasana existe uma certa pressão nos ombros e na cervical. Não mexa o seu pescoço aqui e se observe, fique o tempo que achar necessário. Muito bem, eu quero um retorno tranquilo. Então, se necessário, você pode flexionar os seus joelhos e levar vértebra por vértebra no chão. Isso. Se observe. Vamos trazer um alívio para a nossa lombar, fazendo Pavana Muktasana, postura de liberação de gases. Então, começamos trazendo ambas as pernas próximas ao tronco, abraçando-as pela frente do joelho. Se quiser, pode fazer um balancinho, massageando a lombar. Aos poucos cesse esse movimento. E para completar a postura, vamos levar a nossa testa em direção aos joelhos, sempre colando o queixo no peito.
Retorne primeiro a cabeça e depois as pernas. E se observe. Antes de sentar, nós vamos fazer uma postura para compensar não, perdão, complementar Sarvangasana. Porque nós trabalhamos em Sarvangasana com uma flexão de cervical, vamos trabalhar agora com uma extensão da cervical, fazendo Matsyasana, o peixe, a postura nova do peixe. Você pode ou estender as suas pernas lá no chão, mantê-las bem juntinhas e colocar os seus braços por baixo do corpo. Ou, caso você entre em lótus, você pode fazer a lótus aqui. O importante é que você mantenha os cotovelos bem apoiados no chão e leve o topo da sua cabeça lá no chão, olhando lá para trás. Retorna devagar. Pode soltar as pernas e se observe um pouquinho. Muito bom. Ótimo. Daqui você vai no seu tempo, se deitando de lado e a partir daí se colocando sentado, com as pernas cruzadas e a coluna ereta, na postura sentada que você preferir, né? A gente já conversou um pouquinho sobre essas posturas sentadas. Se observe um pouquinho, percebe como você está agora sentado. Outro plano, o peso está distribuído de forma diferente, partes do corpo diferentes tocam o chão. E nós vamos fazer Brahma Mudra com Divabanda. Divabanda, pessoal, aquela trava, aquela trava da língua, quase como se fôssemos fazer um estalinho, né? Só que a gente não completa, a língua permanece lá no céu da boca, deixando o freio bem estendido, né? A gente consegue ver o freio estender. Bom, então a gente vai fazer Brahma Mudra com as bristes, que são os focos do olhar, vocês já conhecem, e Divabanda. Eu vou orientando, fiquem tranquilos, tá bom? Então nós vamos começar levando a cabeça para o lado direito. Leve o seu olhar para o canto extremo direito inferior, como quem quer enxergar atrás das costas, e faça Divabanda. Pode fechar os olhos, desfazer Divabanda e voltar a cabeça para o centro. Cabeça para o lado esquerdo. Foco do olhar no canto extremo esquerdo inferior, como quem quer olhar atrás das costas. E Divabanda.
Feche os olhos, desfaça de uma banda e volte a cabeça para o centro. Queixo para o teto. Olhar na ponta do nariz. E diva banda. Fecha os olhos, desfaz diva banda, volta a cabeça para o centro. Agora nós vamos levar o queixo no peito. Olhar entre as sobrancelhas. Diva banda, agora, pessoal, podem fazer diva banda com a boca fechada para evitar de babar, tá bom? Fecha os olhos, desfaz diva banda e volta a cabeça para o centro. Se observe um pouquinho. Perfeito. Muito bem. Daqui, nós vamos para a nossa postura de 4 apoios. O gasto. Então, lembrando que você vai colocar os seus joelhos bem embaixo do quadril, as mãos alinhadas com os ombros. Muito bom. Perceba-se aqui no gato um pouquinho. E nós vamos fazer um equilíbrio aqui no gato. Eu vou até chegar um pouquinho para o lado. Ao mesmo tempo que é um equilíbrio, é uma postura que exige também do abdômen. Muito simples, pessoal. Nós vamos levantar, tirar do chão o braço direito e a perna esquerda. Isso. Mantenha o olhar lá para o chão, cabeça alinhada com o braço, permaneça aqui. Retorna, se observe. Vamos trocar os lados. Braço esquerdo e perna direita agora. Retorna. Ótimo. Vamos descansar lá em Balasana, na postura da criança. Sente sobre os pés, apoie a cabeça no chão. Criança ou reverência, ou folha dobrada.
Voltamos para o gato, 4 apoios. Muito bom. Pessoal, agora a gente vai fazer uma outra invertida. Vocês já sabem todas as contraindicações, tá? Essa daqui eu acho que eu nunca passei para vocês. Nós vamos fazer Ardha Pincha Mayurasana. Pessoal, é a postura do golfinho, tá? Ela é muito parecida com a Adho Mukha, que é aquela postura do cachorro, né? O que nós vamos fazer? Aqui no gato, primeiro nós vamos levar os antebraços no chão. Muito bom. Ative os pés lá no chão. Vai tirar os joelhos do chão sem tocar a cabeça no chão. Deixa eu ver. Aham, exato. A ideia é que a sua coluna fique como ela fica lá no cachorro. Então, o quadril aponta bem lá para o alto. Se você quiser, você também pode unir as mãos aqui. E volta para o gato. Ótimo, observe um pouquinho. Muito bom. Aqui do gato, nós vamos deitar de barriga para baixo em decúbito ventral. Fique à vontade para deitar na prancha, só para levar o seu corpo lá para o chão. Enfim, você vai decidir. Sinta um pouquinho o seu corpo deitado, descanse as cabeças nas mãos. Muito bom. Ótimo. Vamos trabalhar com a extensão da parte superior das costas, fazendo Bhujangasana. Então, una suas pernas estendidas, leve ou testa ou queixo no chão. Apoie as mãos ao lado das últimas costelas. Lembre-se que suas mãos estão aqui apenas para te auxiliar a unir as escápulas. Você não levanta o seu peso do chão com as mãos. Tire a cabeça do chão, olha lá para frente. E depois você vai olhar lá para cima, juntando as escápulas. Retorna para o chão, descansa. Muito bom. Só, nós vamos fazer uma postura agora. Eu acho que eu. Não sei se eu já fiz essa postura com vocês, tá? Eu vou fazer a meia postura hoje, depois a gente segue com a postura completa. Nós vamos fazer a meia postura do gafanhoto, o Ardha Shalabhasana. Essa postura eu já vi ser feita de algumas formas diferentes. Eu vou fazer a forma que eu aprendi e que eu ensino. Bom, então, nós vamos apoiar as nossas mãos ao lado do quadril, deixando os dedos voltados lá para baixo, lá para os pés. Isso. O que você vai fazer? Vai tirar a perna direita do chão, sem jogar o seu peso lá para a perna esquerda. Não, só tirar a perna direita. Não precisa ser muito alto.
Eu já vi algumas pessoas que apoiam assim, né, com a outra perna. E chamam isso aqui de ar da Shalabhasana também. O que que acontece, pessoal? Até pode ser, mas nós não estamos trabalhando com essa mesma força. Vocês percebem a diferença, né? Retorne a perna direita para o chão, descanse um pouquinho. E nós vamos fazer agora do outro lado. Então, novamente você vai apoiar o seu queixo ou testa no chão, as mãos lá ao lado do quadril, dedos virados para baixo, estenda bem as pernas, vai tirar a perna esquerda do chão agora, tentando não jogar o seu peso lá na perna direita. Não é isso. Se você quiser, você também pode tirar um pouco a cabeça do chão, mas não tem necessidade ainda. E retorne a perna para o chão. Descanse. Vocês conseguem perceber, creio eu, o quanto a gente trabalha com o lombar, parte baixa das costas, né? Fazendo isso. Muito bom, pessoal. Muito bom. Quero que vocês agora se virem, ficando deitados de barriga para cima, em decúbito dorsal. As pernas estendidas, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima, os pés caem para fora. Se os olhos ainda não estão fechados, eles se fecham agora. Entrando em Shavasana, na postura do morto, onde será feita o nosso relaxamento. Então, você começa se percebendo, veja se precisa de ajustes nessa postura. Você pode colocar almofadas, pode mudar um pouco essa postura. O importante é que você se sinta confortável aqui. E neste primeiro momento você se percebe como está o seu corpo agora. Vá comparando esse estado de agora com o estado lá do início da aula. Faça o caminho do denso, do grosseiro para o sutil, da parte mais externa para a parte mais interna.
Então, aos poucos, você começa a permitir que o seu corpo se entregue mais ao chão, que ele relaxe mais. Você permite que este relaxamento vá subindo desde a ponta dos dedos dos pés, passando pelos pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, até alcançar as virilhas e os glúteos. Você permite que ele suba pelo abdômen, pela curva da lombar, ele alcance as primeiras costelas e continue subindo pela caixa torácica até alcançar o peito, as clavículas, a parte alta das costas e as escápulas, até mesmo os ombros. Permita que ele desça pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e cada um dos dedos das mãos. Permita também que ele suba pelo seu pescoço, passando pela garganta e pela cervical, até alcançar a sua cabeça. Então, você relaxa o couro cabeludo, deixa a testa lisa, suas sobrancelhas querem escorregar lá para as têmporas. As suas pálpebras se tocam com suavidade, seu maxilar relaxa, a língua relaxa dentro da boca e os lábios podem até mesmo se entreabrir. Então, você não precisa fazer mais nada. Apenas deixe a sua mente circular por este corpo entregue ao chão por alguns instantes. Então você vai adotando respirações mais profundas e lentas. Comece a movimentar o seu corpo, fazendo tudo aquilo que ele te pede. Hum,
Até que você, aos poucos, vá se colocando sentado, com a coluna ereta e as pernas cruzadas da maneira que você preferir. Mantenha os olhos fechados e a atenção na sua respiração. Aos poucos você começa a colocar um ritmo na sua respiração, deixando ela mais alongada, fazendo com que o tempo de inspiração tenha metade do tempo de expiração. Se você já tiver costume, adicione também a pausa respiratória kumbhaka entre a inspiração e a expiração, com o pulmão cheio de ar. Muito bom. Nós vamos então acrescentar as mãos, a mão, na verdade, a nossa mão direita, depois vamos fazer Surya Bedana, respiração solar. Então, o que nós vamos fazer? A mão direita, você vai poder manter aí o seu dedo indicador e médio ou estendidos ou abaixados, tá? Como for mais confortável. O seu polegar direito fecha a narina direita e o seu anelar mínimo fecha a narina esquerda. Como estamos fazendo Surya Vedana, respiração solar, nós vamos sempre inspirar, pegar o ar pela direita e expirar, soltar o ar pela esquerda. Bom, uma coisa que eu peço para quem está fazendo a pausa respiratória é que faça a pausa em Jalandharabandha e depois desfaça Jalandharabandha para fazer a expiração. Podem começar.
Após a próxima expiração, você deixa a sua respiração livre e leva toda a sua atenção a ela. A âncora da sua meditação será a sua atenção. Caso você se perca, ao perceber que se perdeu, se conduza tranquilamente de volta para a respiração. Caso você possa e queira, permaneça mais alguns instantes aí nesse estado meditativo. Eu sempre vou recomendar para que você o faça. De qualquer forma, nossa aula termina por aqui. Com você. Muito obrigada pela aula de hoje. Caso tenha algum tipo de dúvida, fique à vontade para entrar em contato e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós.